luto sem vacilar. Declaraste sem temor, não posso trabalhar. Vem enquanto Cristo Mestre está a te chamar. Jovem, jovem, ó, vem trabalhar. Vem e vê os campos brancos já estão, aguardando os passos que os cegarão. Jovem, desperta, faz-te pronto, alerta, queiras logo responder. Eis-me aqui, Senhor. Olha que a seara bem madura está, que colheita gloriosa não será. Jovem, desperta, faz-te pronto, alerta, poucos dias são que restam para o Senhor. Rasga velas que recolhem joias de esplendor, brilharão na tua coroa e darão fulgor. Busca logo essas joias, Deus é penhador. Jovem, jovem, entra no labor. Vem e vê os campos brancos já estão, aguardando os braços que os cegarão. Jovem, desperta, faz-te pronto, alerta, queiras logo responder. Eis-me aqui, Senhor. Olha que a seara bem madura está, que colheita gloriosa não será. Jovem, desperta, faz-te pronto, alerta, poucos dias são que restam para o Senhor. A noite já vai passando, não mais voltará. Da colheita o tempo brevemente findará. Perante o teu Senhor navio te achará. Jovem, obedece já. Vem e vê os campos brancos já estão, aguardando os braços que os cegarão. Jovem, desperta, faz-te pronto, alerta, queiras logo responder. Eis-me aqui, Senhor. Olha que a seara bem madura está, que colheita gloriosa não será. Jovem, desperta, faz-te pronto, alerta, poucos dias são que restam para o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Eu saudo a toda a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os meus amados irmãos, a toda a membresia da IEDTC Metrópole 5, a todos o ministério local, os obreiros, aos líderes de departamento. Nós estamos felizes, meus queridos irmãos e irmãs, por mais uma EBD online. Estamos hoje 23 de maio de 2021, e nós estamos aqui nesta EBD online. Salientar a ausência do nosso superintendente e professor, presbítero Carlos, nos comunicou hoje que não poderia estar conosco por motivo de enfermidade. Mas nós estamos aqui para dar continuidade a esse estudo, irmão, tão abençoado que é a nossa EBD. E dentro deste assunto, hoje nós estamos na lição de número 8, a lição de número 8, que vai tratar sobre o ministério de evangelista. Nós estaremos estudando nesta aula de hoje o ministério de evangelista. Então nós vamos já para o nosso texto áureo. O texto áureo de hoje, ele diz da seguinte forma: mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. 2 Timóteo capítulo 4 e o verso 5. A verdade prática nos diz da seguinte forma: o evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia. É um arauto de Deus no mundo. Então nós temos a nossa leitura bíblica em classe. Salientar esse louvor que acabamos de ouvir, está
dos louvores proposto da nossa revista. Então você ouviu o louvor de número 224. A leitura bíblica em classe, para você que está com a revista em mãos ou para você que quer acompanhar o texto, está em Atos capítulo 8, verso 26 ao verso de número 35, e também ainda na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4 e o verso de número 11. Atos capítulo 8, verso 26 diz assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava, estando no seu carro, lia o profeta Isaías. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse-lhe: Entendes tu que lês? E ele disse: Como poderei entender, se não há alguém que me ensine? E rogou a Filipe que subisse com ele e assentasse. E o lugar das escrituras que lia era esse: foi levado como ovelha para o matadouro, e como uma ovelha para o matadouro, e como ovelha muda o cordeiro diante do que a tosquiava, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de que diz este profeta? De si mesmo ou de outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhes anunciou a Jesus. Efésios capítulo 4, verso 11 diz assim: Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. É bom salientar que nós já estudamos na questão do apóstolo, nós também já estudamos na lição passada a questão dos profetas, e hoje nós estaremos estudando na questão do ministério evangelístico. O objetivo geral desta lição, irmão, alguns objetivos a gente tem que ter em mente quando nós vamos aprender a lição do dia. Então, nosso objetivo geral dessa lição do ministério do evangelista é mostrar a singularidade da vida do evangelista atuante na igreja. Esse é o objetivo geral. Porém, nós temos alguns objetivos específicos que abordaremos em cada tópico desta lição. E o primeiro objetivo específico é abordar a respeito do envio dos 70. E o que é isso, pastor Hélio? É o momento na qual Jesus não chama simplesmente os 12 discípulos e os torna apóstolos, mas também tem um momento que Jesus chama 70 discípulos e encaminham de 2 em 2. Então a gente vai abordar a respeito do envio dos 70. A gente vai tratar sobre isso nessa lição. O segundo objetivo específico é refletir sobre a tarefa inacabada da grande comissão. E é bom a gente frisar inacabada, porque ele utiliza essa palavra inacabada, porque ainda a obra da grande comissão não se findou, ainda está em andamento e precisa-se de obreiros. Nós vamos também tocar sobre aquele texto na qual Jesus fala que a seara, ela é grande, mas os ceifeiros são poucos. E o último objetivo específico da lição de hoje é indicar o papel do evangelista no Novo Testamento, bem como na atualidade. A gente percebe, irmãos, que na questão do profeta, o
comentarista, ele sempre relata assuntos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, mas sabe que o evangelista, ele não é tão abordado isso no Antigo Testamento, porque a grande comissão, ela se dá no ministério de Jesus. Então a gente vai indicar sobre essa questão do papel do evangelista no Novo Testamento. E como a gente iniciar essa lição, a grande tarefa da igreja no mundo é pregar o evangelho de Jesus Cristo, de Jesus de Nazaré. Então, o ministério de evangelista, ele foi concedido por Deus para que, com a graça e paixão, as pessoas fossem tocadas, alcançadas pelo evangelho. Nós vemos que nós analisaremos nesta lição de hoje a missão desta função, se assim a gente pode dizer, dentro do quadro evangelístico, do quadro da igreja, nesse dom ministerial que é a missão de evangelista. Nós vamos ver também, irmãos, sobre a importância desse ministério, como do apóstolo, da escola apostólica tem a sua importância, e como percebemos também na lição passada sobre o ministério profético, o ministério evangelístico, o ministério do evangelista, ele também tem a sua importância. A gente vai perceber nas Sagradas Escrituras que a Bíblia fala muito pouco sobre esse dom. Nós vamos ver algumas referências em Atos capítulo 21, verso 8, Efésios capítulo 4, verso 11, 2 Timóteo capítulo 4, verso 5, a gente vai ver essas questões desse ministério tão abençoado. A introdução da revista vai nos falar da seguinte forma: o ministério de evangelista é dado por Deus para a igreja como um dom valioso. Olha só, irmãos, olha só que introdução nós já estamos aqui iniciando a nossa aula de hoje. O ministério de evangelista é dado por Deus à igreja como um dom valioso. Observe que não é pessoa específica, não é alguém que queira ser evangelista, é um dom valioso de Deus. É Deus que dá este dom à igreja. E aí, quando esse dom é dado à igreja, aqueles que estiverem à disposição recebem esse dom. Então, para início da nossa aula, a gente já percebe que o ministério evangelístico é um dom dado por Deus à igreja, não é de particularidade de homem algum. Porque eu tenho a minha habilidade, porque eu tenho condições melhores do que os outros. Não, isso aí nós já descartamos, que todo ministério de evangelista é um dom valioso dado por Deus. Por isso nós estudaremos procurando vislumbrar como o Senhor Jesus o considerou e como esse dom ministerial por Deus é concedido, é tratado no Novo Testamento, bem como sua destacada operação nas igrejas de Corinto e de Éfeso, duas igrejas na qual Paulo, no seu ministério de evangelista, porque assim se traduz esse ministério da propagação do evangelho, ele fundou essas igrejas para a glória do Senhor. Nós vamos dando continuidade. Temos de Jesus a ordem para pregar o evangelho. Em sua multiforme sabedoria, Deus dispõe para a igreja o poder necessário para proclamar o evangelho com ousadia. Então nós percebemos que
na questão da proclamação do Evangelho, Jesus dá o poder, a graça, a autoridade a cada um que estão dispostos a proclamar o Evangelho do Senhor. O nosso primeiro tópico da lição vai falar: Jesus envia os 70, e aqui a gente vai perceber a importância deste envio, como se deu esse envio, ou por que Jesus, além dos 12, enviou mais 70 pessoas, 70 homens para proclamar o Evangelho. E o primeiro subtópico do tópico primeiro fala: são poucos os que anunciam. Quando Jesus enviou 70 para anunciar as boas novas do reino de Deus na região da Galileia, ele asseverou, ele disse: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Aqui há um dado alarmante da atualidade. Percebemos que Jesus, quando chama os seus 12 e os comissiona a proclamar o Evangelho, ele não só chama 12, ele chama também 70. Por quê? Porque são poucos os que anunciam. Quando Jesus fala que a seara é grande, ele está traduzindo, está nos ensinando que o campo é grande. O mundo não o sistema que governa, mas o mundo como pessoas, são muitos para serem evangelizadas. E ele fala: grande é em verdade a seara, mas são poucos obreiros. Então a gente já percebe que na questão de Jesus enviar os 70, a primeira coisa que ele vê a necessidade, são poucas pessoas para anunciar. Tem uma grande pergunta para mim e para você: será que eu e você estamos dispostos também nesse mundo contemporâneo que vivemos hoje a evangelizar? Olha, meus irmãos, nós temos hoje multiformas ou N maneiras de nós anunciarmos o Evangelho do Senhor. Aqui no tempo presente, no tempo que foi escrito, no tempo que Jesus disse essa palavra, a única maneira que esses homens dispunham para evangelizar era ir. Não tinha meios aéreos, a igreja daquele tempo não tinha aviões às suas disposições, companhias aéreas que se deslocava de um país a outro, a igreja não tinha. A igreja não tinha também à disposição os trens para poder se deslocar com mais rapidez. E aí eu vou descendo. A igreja daquele tempo não tinha carros. A igreja daquele tempo não tinha motos. A igreja naquele tempo não tinha bicicletas. A igreja naquele tempo não tinha as vias urbanas, saneamentos básicos como nós temos hoje. A gente percebe que para você se deslocar de uma cidade para outra, de um estado para outro, e até mesmo de um país para outro, nós temos hoje na nossa contemporaneidade, nós temos N formas de nós fazermos isso. Isso facilita a obra da evangelização. Mas nesse tempo, meus queridos irmãos e irmãs, a igreja não dispunha desses mecanismos. O mecanismo que tinha era navios. O mecanismo que eles tinham era carruagens. O mecanismo que ele tinha naquele tempo eram os camelos, os jumentos, que a Bíblia fala. E mesmo para eles se deslocar de um local para outro, isso requeria esforço, tempo. Um sol castigante do Oriente Médio, quase 40, 50, dependendo do período, quase 70 graus no diurno, e no noturno já baixando a 15 graus aí negativo. Mas aquele povo, Jesus já naquele tempo já falava sobre
os poucos que queriam anunciar. Eu imagino hoje você tem, irmãos, a internet, você tem as mídias sociais, você faz a missão transcultural, você pode ir a outros povos, a outras nações, a outras tribos, a outras línguas, mas você faz missão também local, e essa missão local ela está referindo à missão estadual do seu estado, a missão municipal do seu município, e há também a missão de seu bairro, de sua vizinhança. Nós temos hoje várias maneiras de nós proclamarmos o Evangelho do Senhor, mas a pergunta ainda é gritante: grande é em verdade a seara, mas são poucos os obreiros. São poucos porque, primeiramente, os discípulos não podem proclamar a si mesmo ou uma mensagem própria. Você não pode sair de casa em casa, de rua em rua, de cidade em cidade, de estado em estado, de país a país, proclamando uma mensagem sua, uma mensagem de si mesmo, uma mensagem própria. Não, os obreiros são poucos porque a mensagem a ser proclamada, a mensagem a ser anunciada, a mensagem a ser difundida é o Evangelho. E Evangelho na sua língua original é boas novas. Evangelho na sua língua original é uma boa notícia. Então, em primeiro lugar, na questão de são poucos os obreiros, primeiro porque a proclamação ela não se dá por si próprio, de si próprio. A mensagem não é sua, a mensagem não é minha. E não sendo minha, a mensagem propriamente não fala de mim, fala de alguém que eu conheci, que mudou a minha história, que mudou a minha vida. Em segundo lugar, porque os discípulos do Senhor são enviados a falar unicamente e exclusivamente do reino de Deus, jamais de si mesmo. Então, quando Jesus fala que a seara é grande, mas poucos são ceifeiros, por quê? Porque muitos querem sair para proclamar a si mesmo, e aí não é dessa forma que se procede o reino de Deus e na questão da proclamação do Evangelho do Senhor. A segunda coisa que está falando, que os discípulos são enviados a falar unicamente e exclusivamente do reino de Deus. É por isso, irmão, que essa missão de evangelista é uma missão muito promíscua, corrigindo, é uma missão muito linda, é uma missão muito gloriosa, que nos dias de hoje ela vem perdendo às vezes a sua essência, porque muitos estão pegando o termo, o nome, o ministério de evangelista como um status, um cargo, uma posição eclesiástica. Eu sou evangelista, eu sou maior que o presbítero, maior que o diácono, maior que o auxiliar, e eu estou aí a nível pastor. Não, a gente vai entender que quando Paulo ele fala sobre essa instituição do ministério evangelística, ou do ministério do evangelista, ele vai tratando da questão da grande comissão, da proclamação do evangelho. Vamos continuar a nossa lição de hoje. Lamentavelmente, ao longo dos séculos, muitos foram aqueles que na seara do Senhor falaram em seu próprio nome e pregaram a sua própria mensagem. Isso aí está falando obviamente de um tempo atrás, mas isso aqui é como se Jesus estivesse ensinando hoje. Lamentavelmente, ao longo dos séculos, e chega até os dias de hoje, muitos são aqueles que na seara do Senhor falam em seu próprio nome e pregam a sua própria mensagem. Se eu chegar aqui para você e pregar, eu, Wellington, supervisor da congregação de Metrópole 5, estou aqui para abençoar a sua vida, estou aqui para lhe trazer uma notícia nova, estou aqui para lhe motivar. Meu irmão, que significância vai ter isso? Que mudança vai ter isso?
qual é a tradução que isso vai nos trazer. Você que está ouvindo, se eu chegasse para anunciar dessa forma, mas infelizmente muitas pessoas, no seu engano ou na sua tradução errônea da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, anunciam, falam o seu próprio nome e pregam a sua própria mensagem. Os discípulos, segundo o coração do Nazareno, ainda são poucos, mas o Senhor continua a convocar obreiros para a sua seara. Jesus ainda está arregimentando pessoas, crianças, jovens, senhoras, senhores, obreiros. Ainda está regimentando homens e mulheres para a sua seara. Ainda está tendo alistamento, dá tempo ainda você se alistar. A diferença é que quando um jovem completa os seus 18 anos, ele vai para um alistamento, seja no exército, marinha ou aeronáutica das forças armadas do nosso país. E aí existem alguns critérios básicos para aquele jovem ele ingressar nas forças armadas. Aqui o único critério para você ingressar nesta convocação para a seara do Senhor, o único critério se chama disposição. Oh glória! Se você tiver disposição, meu amado, se você tiver disposição, minha amada, esta obra ainda conta com você. O nosso segundo subtópico dessa lição, do tópico primeiro, fala da seguinte forma: enviados para o meio dos lobos. Por que muitas pessoas, irmãos, às vezes rejeitam ou não querem ir proclamar o evangelho do reino? Porque, irmão, proclamar o evangelho do reino, irmão, é você ir para o meio dos lobos. Proclamar o evangelho no mundo contrário à mensagem do reino de Deus. Nós hoje proclamar o evangelho, irmão, no mundo que vivemos hoje, aonde os valores estão totalmente invertidos, distorcidos, o que era verdade não é mais, e o que era injusto está tornando-se justo. Estão mudando os valores morais, sociais, comportamentais. E aí o proclamador do evangelho, que sou eu e que é você, nós estamos sendo enviados para o meio dos lobos. Esses lobos aqui, irmão, não é literalmente animais, esses animais selvagens, não. Isso fala e trata da questão espiritual. Por isso que Paulo ele tem um texto que ele fala o seguinte: a nossa luta, ela não é contra carne, contra sangue, mas contra as potestades do ar. É esse o meio dos lobos. Quando você vai evangelizar um homossexual, você está indo para o meio dos lobos, porque você vai levar uma mensagem de verdade. Você vai proclamar a mensagem de que convence e que converte, e isso é uma guerra. Quando você vai evangelizar um drogado, quando você vai evangelizar um homossexual, quando você vai evangelizar um alcoólatra, um fumante, em qualquer uma dessas áreas, isso é ser enviado ao meio dos lobos. Vai ser confronto, a verdade contra a mentira, o caminho da salvação contra o caminho do erro, do engano, e isso torna-se uma guerra. Olha só o que diz o texto: os 70 que Jesus enviou seriam rejeitados, perseguidos e até mesmo ameaçados de morte, e muitos morreram. Quando Jesus chama os 70 para levar de caminhar de 2 em 2, irmãos, eles iam sofrer. A primeira coisa que acontece na proclamação do evangelho, irmão, é a rejeição.
Muitas pessoas equivocam-se quando vão pregar o evangelho e dizem: por que as pessoas não nos recepcionam bem quando a gente vai levar o evangelho? Quando a gente vai proclamar o evangelho, irmão, o evangelho é confronto. E quando você confronta, irmão, tem rejeição. A segunda coisa é após, irmão, a proclamação do evangelho, da primeira rejeição. A segunda é perseguição. Por você ser rejeitado, você é perseguido, seja no local de trabalho, seja no local de ensino, num nível superior, numa escola, numa faculdade, num seminário, seja onde for. Você, quando é rejeitado, você torna-se perseguido, até mesmo na convivência familiar com os familiares, na proclamação do evangelho. E isso é uma escadaria, irmãos: rejeição, perseguição. Quando no mais alto nível desta proclamação e dessa luta no meio dos lobos, irmão, é ameaçado de morte, e muitos morrem. Quantos cristãos, irmãos, de séculos passados até hoje, morreram por proclamar o evangelho do Senhor? Um evangelho de confronto, um evangelho de mudança. Quantos foram mortos, perseguidos, rejeitados? A história da igreja vai nos dizer, irmão, quantos foram queimados vivos para iluminar, ou melhor dizendo, iluminar as ruas de Roma. Os corpos de nossos amados irmãos sendo queimados vivos por proclamar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quantos em arenas foram mortos vivos, sendo como se você estivesse triturando uma carne em um moinho, sendo eles defragados vivos por dentes daqueles leões selvagens. A história da igreja não mostra que pessoas pagaram com a vida por professar a fé em Jesus Cristo. Nas últimas décadas, mais cristãos foram mortos no mundo que em qualquer outra época da história. Porque você, quando vai proclamar o evangelho, você está sendo enviado no meio dos lobos. E acontece três coisas: rejeição, perseguição e ameaça de morte e morte. Os verdadeiros evangelistas enfrentarão ainda muitas perseguições, sobretudo em países dominados por religiões anticristãs e fundamentalistas. Eles são comparados a cordeiros que se dirigem para o meio dos lobos. Oh glória! O nosso terceiro subtópico do tópico primeiro fala: os sinais e as maravilhas confirmam a palavra. Os 70 discípulos receberam poder em nome de Jesus para pregar a mensagem do reino de Deus com graça. Quando voltaram da missão, os evangelistas, maravilhados e surpreendidos, diziam: olha só o que eles diziam: Senhor, pelo teu nome até os demônios nos sujeitam. Mas naquele momento Jesus falou-lhes de uma realidade que eles não compreendiam. Aquele poder era para confirmar a palavra do reino, não a palavra do homem. Nós estamos falando, irmão, por que da missão dos 70? Primeiro, porque a seara é pouca. A segunda coisa, porque são enviados no meio dos lobos. E a terceira coisa sobre a questão da missão dos 70 é para confirmar a palavra não do homem, mas a palavra de Deus. Quando Deus envia-nos, a mim ou a você, para a proclamação do evangelho, Ele confirma a palavra com sinais e maravilha. Pedro e Tiago, Pedro e João, na porta do templo, e lá estava um homem pedinte, um mendigo, que pedia esmola dia após dia. Chega esses dois discípulos, apóstolos, evangelistas, proclamadores das boas novas, chegam lá no templo e eles dizem: aquele homem, como os demais, ele me dê aí uma ajuda, ou numa linguagem contemporânea nossa, me dê uma esmola, pelo amor de Deus. Aqueles homens olham para ele
Os sinais e as maravilhas confirmam a palavra. Aqueles homens olham para aquele coxo e dizem: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Ele estava dizendo: eu não tenho o dinheiro que te sustenta agora, mas eu tenho algo que vai te levantar e você vai ter condições de vida durante toda a tua história. Eu não tenho prata, eu não tenho... Olha o poder da palavra, mas em nome de Jesus, levanta e anda. É o sinal e as maravilhas que confirmam a palavra de Deus através do evangelista. Oh glória! O verdadeiro significado de desfrutar da alegria do Espírito não é primeiramente ver milagres, mas saber que através da exposição do Evangelho de poder, temos os nossos nomes escritos nos céus. Meus amados irmãos, vale a pena você pregar o Evangelho com ousadia, dunamis, poder. Não te preocupa se você vai ao meio dos lobos, não, porque Deus vai confirmar a palavra direcionada à sua vida. Nós temos grandes evangelistas, meus irmãos, notáveis em séculos agora bem recentes, como John Wesley. John Wesley foi o fundador da igreja metodista. Ele tinha 37 anos quando começou a viajar e a pregar na Inglaterra. Além de esmerar-se na fé através do estudo das Escrituras, ele, juntamente com seu irmão Charles Wesley, dirigiu as prisões para levar a mensagem de salvação aos presos. Nós temos também Charles Finney, um famoso pregador e avivalista do século XIX, que viveu para pregar o Evangelho de Cristo. David Wilkerson, o pastor David Wilkerson, iniciou seu ministério no ano de 1958 em Nova York. Ali ele pregou para as pessoas drogadas, marginalizadas, representadas pelas gangues locais. A obra, um grande filme que foi lançado nesse período, A Cruz e o Punhal. São homens. Agora, irmão, século XIX, século XVIII, e agora no século XX e XXI, grandes homens que ainda se despontam para pregar o Evangelho com ousadia, com intrepidez, não porque o seu nome vai ser ovacionado, não, porque Deus vai confirmar a palavra sobre as suas vidas. Vamos para o nosso segundo tópico da nossa lição de hoje. Oh glória! Mas ainda fazendo o resumo do primeiro tópico, Jesus enviou os 70 para pregar a mensagem do reino e deu-lhes poder para confirmar a palavra. Eu estou entre os 70 e você também está? Ainda estamos entre esses homens enviados e mulheres enviadas para a proclamação do Evangelho? O segundo tópico vai falar da grande comissão. Mateus capítulo 28, verso 19 e 20. Marcos capítulo 16, verso 15 ao 20. A grande comissão, o primeiro subtópico do tópico 2, o alcance da grande comissão. A ordem dada por Jesus aos seus discípulos após a ressurreição foi: ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Essa ordem, irmãos, é chamada comumente de a grande comissão. É um apelo de Jesus para os seus discípulos anunciar o Evangelho até as últimas consequências. Foi nesse espírito que o apóstolo Paulo encarregou a tarefa da evangelização. Ide é o imperativo. E é interessante nós observarmos que na questão da grande comissão, o alcance da grande comissão, todos nós que aceitamos a Jesus estamos inseridos nesse imperativo. Não é só pastores, não é só líderes de departamentos de ministérios específicos, não, é você.
Ah, mas eu aceitei Jesus hoje. Você está já incluso nesta grande comissão. Você recebeu de graça a palavra e é de graça que você deve dar. Eu recebi de graça e é de graça também que eu tenho que repassar essa mensagem da grande comissão. É o imperativo do Senhor. Ele está dizendo: ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Não podemos fugir, meus amados, desta ordem imperativa do Senhor. Não podemos nos isentarmos ou nos esquivarmos ou acharmos que nós não temos capacidade para fazer isso, não. Certo que nós estamos vivendo em um momento totalmente atípico, é um momento difícil, é um momento delicado que a gente não tem a condição do momento devido às orientações sanitárias para poder sair nas ruas, pregar o evangelho, entregar os folhetos. É um momento que nós não estamos tão habituados a assim fazer, a igreja na proclamação do evangelho, mas nós temos outros mecanismos, como falei no primeiro tópico, de proclamar o evangelho. As redes sociais, coloco lá no seu status, irmão, do seu WhatsApp, do Instagram, do Facebook, uma mensagem evangelística. O seu amigo que acompanha as suas redes sociais, quando eles virem lá a postagem, vão dizer: olha, estava precisando dessa mensagem, uma mensagem de esperança. É o ide por todo mundo e pregar o evangelho, irmãos. Nunca se foi tão necessário pregar através das redes sociais. Jesus está nos ensinando nesse tempo de pandemia, irmão, como evangelizar através das redes sociais. Há muitos anos, muitas décadas, as redes sociais foi muito batida por nós evangélicos, principalmente os tradicionais, por ser um meio de fazer as pessoas pecarem. Mas nós estamos sendo ensinados nesse meio da pandemia que as redes sociais, irmãos, estão sendo o mecanismo de evangelização. É através dela a gente tem os cultos online, que você não pode sair de casa, mas você pode ficar em casa ouvindo a palavra, se alimentando da palavra. Oh, glória a Deus! Então, meus irmãos, eu e você não podemos fugir do ide. É tempo de evangelizar, é tempo de proclamar o evangelho, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O segundo subtópico do tópico 2 fala: o mundo está dividido em dois grupos. E o que é isso, pastor Wellington? Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não é condenado. Marcos capítulo 16, verso 16. Aqui Jesus está nos ensinando que não é o nosso dever salvar, não é o nosso dever convencer as pessoas, não. Existem dois caminhos: aqueles que crer, e aí crendo, reconhece, recebe a mensagem do evangelho, sentem-se transformados, são batizados. Mas tem outro grupo que ouve a palavra, o evangelismo, através dos cultos presenciais, dos cultos online, mas não crerem, não recebem e serão condenados. Existe ainda, irmãos, nós precisamos pregar: existe céu e existe inferno, existe salvação e existe condenação, existe um caminho. João Evangelista, no capítulo de número, se eu não me engano, capítulo 3 e o verso 6,
Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Aqui o Evangelho de Marcos destaca que há dois grupos de pessoas diante da mensagem do Evangelho: os que crerem e os que não creem. Acerca da salvação, irmão, os evangelhos não se preocupam com a nacionalidade, raça, sexo ou condição socioeconômica do homem. Não há judeu, não há gentio. Romanos capítulo 3, verso 9 e 10. Toda a humanidade é carente da graça de Deus e precisa decidir o seu futuro eterno, crendo ou não no Evangelho. O que a igreja, o que o evangelista, o que aqueles que aceitam a Jesus não pode deixar de anunciar a semente. A dependência vai ser de quem está ouvindo, de crer ou não crer, mas aí não compete a nós. Não compete a nós a proclamação do Evangelho e as pessoas aceitar aquela proclamação. Aí não compete a nós. O que compete-nos é proclamar o Evangelho, é falar das boas novas, é pregar com ousadia a mensagem do Senhor Jesus. O terceiro subtópico do tópico 2 da nossa lição vai falar a grande comissão dos dias da atualidade. A tarefa da evangelização do mundo está inacabada. Segundo os dados aqui, fala que apenas 33% da população mundial é composta por cristãos das várias confissões de fé. Há regiões em que o número de cristãos está diminuindo, como na Europa. Recentemente, na Alemanha, cerca de 340 igrejas fecharam as portas. São dados, irmãos. Em Portugal, quase 300. A Holanda e a Inglaterra são países considerados pós-cristãos. Ainda seguindo esses dados, ainda na Europa, cerca de 1.500 templos cristãos foram transformados em mesquitas, restaurantes, bibliotecas e casas de show. Se a igreja não experimentar um real e poderoso avivamento espiritual, em poucas décadas a Europa se tornará um centro multiterreligioso, ou cristianismo não mais a influenciará. Precisamos reevangelizar o continente europeu. E aqui eu estendo mais, não vou só além, eu vou além do que o comentarista fala, o continente europeu, mas todos os continentes: europeu, asiático, oceânico, o nosso continente da América Central, América do Sul. Precisa, irmão, de um reavivamento da questão da evangelização. Eu fico pensando sobre essa questão, meus irmãos, quando Paulo ele faz as suas viagens missionárias. Ele faz a sua primeira viagem missionária proclamando o Evangelho do Senhor como evangelista. Aí está o real sentido de evangelista, proclamando o Evangelho do Senhor, e ele funda as igrejas. E é interessante que quando ele vai na sua segunda viagem missionária, além de ele abrir mais igreja, ele passa em todas aquelas que ele já abriu na sua primeira viagem missionária. Quando ele vai para a sua terceira viagem missionária, abrindo mais igreja, ele passa onde ele na primeira, passa na segunda e passa na terceira viagem. E aqui é muito sério, irmão, sobre a questão da grande comissão de hoje. Nós precisamos orar para um verdadeiro reavivamento, irmão, da reevangelização, não só do continente europeu, mas todos os continentes. A gente percebe aí, irmão, quantos países eu li algumas biografias de homens de grandes avivalísticas da Europa, da América, que hoje estão tornando-se países, irmãos, com a sua cosmovisão diferente, anticristãs.
Igrejas que realmente eram centros de poder, de glória, estão transformando em bares, restaurantes, casas noturnas. O que está acontecendo com a evangelização, com o evangelho? Precisamos, irmãos, sermos, como diz Abacuque no capítulo 3, verso 1 e 2: ouvi, Senhor, a tua voz e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a torna ela notória. Na ira, lembra da misericórdia. E aqui nós encerramos o nosso segundo tópico com a seguinte frase: a grande comissão ordenada por Jesus de Nazaré ainda é uma tarefa inacabada. Ah, mas não precisa mais evangelizar, o mundo todo já foi evangelizado. Ah, não preciso mais proclamar o evangelho, porque todos já ouviram a voz do evangelho. Irmãos, isso aqui é uma desculpa satânica, e nós não podemos aceitar, irmão, essas falácias. O próprio Jesus está dizendo: a tarefa da grande comissão ainda é uma tarefa inacabada, só acabará quando Jesus voltar e nós formos recebidos aos céus. O evangelista é essencial no propósito de Deus para a igreja que deixa de apoiar e promover o ministério do evangelho cessa de ganhar convertidos segundo o desejo de Deus. O evangelista, ele tem esse papel de ganhar almas, não é o status. A grande comissão foi para isso, para Deus usar pessoas realmente evangelistas, ganhadores de almas, não é status. Nós vamos encaminhar para o nosso terceiro tópico da nossa lição de hoje, que é o dom ministerial de evangelista. O conceito de evangelista, o termo evangelista, agora a gente vai ver o nome, né? A gente já aprendeu aí sobre a grande comissão, nós aprendemos aí no segundo tópico sobre a questão da grande comissão. No primeiro tópico nós aprendemos aí sobre o envio dos 70, e agora a gente vai aprender sobre o termo em si, né? O conceito de evangelista. O termo evangelista deriva do verbo grego evangelizo, isto é, transmitir boas novas do evangelho. Como dom, refere-se àquele que é chamado para pregar o evangelho. Você já está aprendendo aqui qual é a função do evangelista. A função do evangelista é pregar o evangelho. Aquele que detém esse dom, aquele que detém essa função, aquele que tem essa função, que não faz isso, irmão, ele está fora do conceito original. Foi concedido pelo Pai através de uma capacitação ou ministério, objetivando o evangelho de Cristo para a humanidade. O evangelista tem paixão pela salvação dos perdidos. O evangelista tem paixão pela salvação dos perdidos, ou seja, irmão, traduzindo, ele ama almas, vidas. Há um fervor no coração do evangelista em ganhar almas. Ele esmera-se por buscar da parte de Deus uma mensagem inspirada para tocar os corações e quebrantar as almas do pecador, irmão. Essa é o conceito de evangelista. É o conceito que vai nos ensinando. Aquele que quer realmente ganhar almas para o reino do Pai. Segundo subtópico do tópico 3.3, o papel do evangelista. A gente viu o conceito, que é o evangelista. Ele ama almas, o seu coração é ardente por alma. Agora, qual é o papel do evangelista? O evangelista é, por excelência, o pregador das boas novas. Através de sua mensagem, vidas são alcançadas e conduzidas a Deus. Muitas vezes o evangelista torna-se um plantador de igreja. Olha o que Paulo
que é que Paulo fazia? Plantador de igrejas. Há quem diga que ele até alcançou a sua 4ª viagem missionária. Muitas vezes ele, como tem ocorrido em diversos lugares no Brasil e pelo mundo, o evangelista cheio da graça de Deus poderá tocar corações com a mensagem do evangelho de modo tão convincente que leva o povo a crer e a acatar as boas novas da salvação e ao do Salvador Jesus. O papel dele é clamar, irmãos, e ele tem que se esmerar nisso, ele tem que amar isso, ele tem que lutar por isso, ele tem que jejuar por isso, tem que orar. A mensagem do evangelista, irmão, você percebe quando alguém tem um amor para esse dom ministerial, irmão. A mensagem dele é a mensagem evangelista. Ele pode pregar em qualquer culto, mas sempre a mensagem dele vai cair para evangelismo. Aí você caracteriza assim, diz, rapaz, essa irmã, essa irmã realmente é um verdadeiro evangelista. A mensagem dele, irmão, pode começar falando de qualquer outra coisa, mas termina uma mensagem evangelística. Então o papel do evangelista é assim, irmão: implantar igrejas, ganhar almas para o Senhor, abrir trabalhos, frente de trabalhos, ponto de pregações. Chega no local onde está só o mato e ele começa a proclamar o evangelho, começa a ganhar almas para Cristo, começa a proclamar, ganhar as pessoas para Jesus, conquistar as amizades, luta junto com o pastor local daquela cidade, daquele bairro, daquele local, vai começando a comprar o terreno, começa a preparar o terreno, levanta a igreja, ganha vidas para Jesus, levanta obreiros, deixa obreiros naquela igreja e vai para outro canto. Esse é o papel do evangelista. Esse é o papel do evangelista. E nós estamos chegando no nosso último tópico da nossa lição: a finalidade do ministério do evangelista. Da mesma forma que o ministério do apóstolo, do profeta, do evangelista tem por finalidade preparar os santos para uma vida do serviço cristão, bem como a edificação do corpo de Cristo. Efésios capítulo 2, verso 20 ao verso 22. Por isso espera-se desse obreiro que o fundamento do seu ministério seja Jesus Cristo, nosso Senhor. Não pode haver outro fundamento senão Cristo. O evangelista deve também em tudo ser sensível à voz do Espírito Santo. E aí o comentarista vai relatar o que nós já lemos. A exemplo de Filipe, o obreiro deve ser obediente ao Senhor, seja para pregar a multidões, olha só, irmão, seja para falar a uma única pessoa. Por que o comentarista coloca esses dois termos? Seja para pregar a multidões, como para falar a uma única pessoa. Porque o verdadeiro evangelista, a finalidade do ministério evangelista não é simplesmente o foco dele. Ele pode pregar para 10, como ele pode pregar para 1. O foco dele, a finalidade do ministério do evangelista é almas, é vidas. Jesus ensina isso muito bem claro quando vai falar com aquela mulher samaritana. E é bem verdade que quando Jesus vai falar com a mulher samaritana, o que é que Jesus faz? Jesus chama os seus 12 e diz assim: olha, vocês vão para a cidade comprar comida. Ele estava dizendo: olha, o que eu tenho para fazer agora, vocês vão me atrapalhar. Era o que ele estava dizendo, irmão. Nesse momento agora vocês não vão poder me ajudar. Então é capaz de eu perder uma vida e uma cidade. Porque o verdadeiro evangelista, o ministério evangelista, ele tem por finalidade essa, irmão. Às vezes uma pessoa ganhada ali para Jesus, irmão, é uma família, é um bairro, é uma cidade e até mesmo uma nação para o Senhor Jesus. Que o que aconteceu com a mulher samaritana? Jesus conversou com aquela mulher, ganhou aquela mulher para ele,
A mulher aceitou-o como Salvador. De repente aquela mulher saiu como uma seguidora do Mestre, ganhou a sua cidade, irmão. Todas vieram ver Jesus. E aí Jesus diz, ele ganha, irmão, uma mulher e uma cidade. Vale a pena, irmão, essa finalidade, irmão, do ministério do evangelista. Vale a pena a gente, ele não pensa nas multidões, ele pensa na qualidade da pessoa que está sendo evangelizada. E nós vamos agora, irmão, para a nossa conclusão da nossa lição de hoje. A conclusão diz assim: o dom ministerial de evangelista é concedido por Deus a algumas pessoas conforme o propósito do Espírito Santo para o fortalecimento, a edificação das igrejas locais. Isso, porém, não significa desobrigar os crentes individualmente do labor da evangelização. Todo seguidor de Cristo, isto é, todo aquele que se acha discípulo de Jesus, tem em sua caminhada cristã o firme compromisso de propagar a mensagem do Evangelho. E desse compromisso não se pode apartar um único milímetro. Que Deus levante mais evangelista para a sua grande seara. Seja bendito o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ouvir mais um louvor, o louvor de número 129 da nossa harpa cristã. E na sequência a gente retorna com a oração e concluindo a nossa aula de hoje. Pecador, vem à fonte, com o teu fardo de dor. Vem ser mudado nas águas, mas acharás no Senhor. Depressa vem, um só instante, não queiras perder. Jesus espera salvar-te, vencer pra ti ele tem. Como estás, vem à fonte, Jesus esperando está. E tua alma manchada, alva e pura será. Depressa vem, um só instante, não queiras perder. Jesus espera salvar-te, mercê pra ti ele tem. O Salvador não despreza quem arrependido crê. A vida eterna esperando, de suas mãos receber. Depressa vem, um só instante, não queiras perder. Jesus espera salvar-te, mercê pra ti ele tem. Vem ser curado na fonte, Jesus a paz te guardar. Vem humilhado e contrito, tua alma purificar. Depressa vem, um só instante, não queiras perder. Jesus espera salvar-te, mercê pra ti ele tem. Glória a Deus, graças a Deus, meus queridos irmãos, nós estamos encerrando aí a nossa lição de hoje. Que lição abençoada, né, irmãos? Nós aprendemos hoje sobre o ministério de evangelista. Nós tivemos aí como nosso primeiro tópico falando sobre a questão do Jesus envia os 70. O nosso segundo tópico falamos sobre
Deixa eu só pegar aqui. A grande comissão. E o nosso terceiro subtópico, falamos sobre o dom ministerial de evangelista. Então que Deus possa vos abençoar. Próximo domingo nós estaremos falando sobre o ministério de pastor. Oh, coisa boa, né? Esses ministérios estão abençoados. Então eu convido você a orar comigo, lembrando que logo mais a partir das 18 horas, o nosso grande culto de celebração ao Senhor. Ore comigo nesta manhã. Pai querido, Pai amado, muito obrigado por esse momento que estivemos em Tua presença. Pai, uma aula abençoadíssima, onde aprendemos sobre o ministério de evangelista. Deus, que possamos, Pai, exercer esse dom que é Teu, Senhor, gratuito, Senhor. Foi o Senhor que concedeu à igreja, não é de particularidade de homem ou mulher, não, Senhor. É o Senhor que concede a cada um de nós. Nos ajuda a exercermos, meu Senhor, esse dom, Senhor, na proclamação do Teu Evangelho, na ministração da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Que Deus os abençoe e até domingo, se assim o Senhor nos permitir. Paz do Senhor.